que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui num lugar tão especial, porque um hospital é um lugar redentor, é onde passamos dificuldades, mas que modificamos o nosso íntimo, na maioria das vezes. Não para todos, mas eu diria que para uma grande maioria, quando passa pela dor, é um momento que é redentor. Que é onde a gente modifica a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar. A gente passa a valorizar coisas que antes a gente não valorizava. É muito fácil a gente levantar, sair andando, e a gente não lembra que a gente tem pernas que funcionam, ou enxergar. Então, quando a gente perde qualquer um desses sentidos, ou quando a gente vê alguém muito próximo, principalmente aqui especificamente, né, as crianças, elas tocam no nosso coração, né? E o que a gente veio falar hoje? A gente veio complementar as leituras, porque parece que a gente combinou. E a gente sabe que a gente combina mesmo. Durante o sono a gente se encontra, né? A gente se resolve, a gente decide e a gente tenta trazer o melhor possível para cada um. E a gente vai falar da coragem e a fé necessária. Me baseei num livro que foi escrito por um senhor, um cidadão, que foi presidente da nossa casa que nós trabalhamos lá no Amor e Humildade do Apóstolo, Oswaldo Ferreira de Mello. Ele escreveu um livro que se chama Epístola aos Espíritas. Então, no formato, né, das epístolas dos apóstolos, ele trouxe alguns recados para a gente que servem para todo mundo. E me chamou muita atenção a epístola 8ª, que se chama A Coragem e a Fé Necessárias, que a gente precisa tanto, né? Mas antes de falar sobre a epístola propriamente dita, eu queria dizer que a vida tem sido uma luta muito grande. A gente ouve falar de guerras, mas a guerra maior que existe são as nossas guerras interiores. E quando a gente fala de guerra, a gente fala de um sentimento, né, de antagonismo, um lado com o outro, de rivalidade. E a gente não deve focar nisso. A luta nossa maior é com amor. Nos mantermos no sentimento do amor. Essa é a nossa guerra diária. É a gente ver o outro fazendo alguma coisa errada e tentar, de alguma forma, emitir um pensamento de coragem, de fé, como a gente vai falar, e principalmente de amor, que é essa mensagem do Cristo, né? Bem, a coragem, ela é acreditar na própria força. A fé é acreditar no poder de Deus. Então ele traz assim, primeiro eu vou ler um trechinho da Revista Espírita que diz assim: a coragem é filha direta da esperança e herda da fé todo o seu vigor. Sabendo onde chegareis, se cumprirdes o que vos mostra a fé, pela razão, nada é capaz de deter o vosso passo. Caminhareis com a força de um exército. Porque todas as vezes que a gente encara algo muito difícil, quando nós temos fé, nós perdemos a noção do quão somos ajudados, do quão somos amparados, do quão somos fortalecidos. E às vezes a gente, no final daquela trajetória, a gente diz assim: como eu tive tanta coragem, como eu tive tanta força para enfrentar aquele momento tão difícil. É a fé que traz isso. Porque o nosso pensamento se liga ao alto. Naquele momento em que estamos passando pela dificuldade, a gente se arma com todas as nossas forças e ficamos atentos. Então, por isso essa força toda. Se a gente vivesse a nossa vida inteira, o tempo inteiro, armados dessa forma, não armados para repelir, mas armados para enxergar aquilo que está em torno, aquilo que vai te atingir, a gente teria mais tranquilidade no caminhar, porque a gente estaria atento, ó, ali vem uma trovoada, né?
A gente não faz isso? O povo aqui da ilha entende de vento, entende de mudança de céu, né? As nuvens, elas falam com a gente. Então a gente sabe o que vai vir. A gente sabe quando a trovoada está se armando. E isso é uma questão de observar. Todos veem? Não, nem todos percebem. Mas aqueles que estão atentos, com olhos de ver, vão entender. Então, no livro, eu vou ler as passagens, né, dessa mensagem para a gente perceber esse carinho dele com a gente, nos alertando dessas diretrizes, né? E ele começa assim: ó vós que iniciais a tarefa, coragem e fé, no nosso caminho possivelmente aparecerão óbices. Vencê-lo-eis, porém, empregando a vossa energia. Não vos tem dito que estreita é a porta? Não se vos tem empregado que o caminho é cheio de dificuldades? Mas entra-se pela porta estreita e as dificuldades são vencidas. Pois nada será posto no caminho que impeça para sempre o progresso, visto que está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está em Mateus e também em Marcos. Ainda vos dizemos, todas as dificuldades serão removidas atendendo ao que disse o mestre. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, transportareis montanhas. Então fala muito da porta estreita, no sentido de que, o que é essa porta estreita? É esse sentido de estarmos atentos, né? É a gente deixar de lado as frivolidades e a gente focar na fé, naquilo que a gente tem que fazer, em sermos bons. Isso é passar pela porta estreita, porque é muito fácil a gente se irritar com o outro e responder de qualquer jeito, né? Nós darmos uma resposta, às vezes meio mal criada. Isso é passar pela porta larga, é fácil. Agora, a gente receber do outro uma ofensa, a gente se calar e a gente ainda conseguir ter um pensamento bom, e isso é passar pela porta estreita. Porque aí somos fortes. Acha, às vezes, né, o homem, que o mais forte é aquele que tem a força maior, aquele que dá o tapa mais forte, aquele que dá a resposta mais afiada como uma faca. Não. Mais forte é aquele que consegue se calar. Se a gente ainda não consegue nos pensamentos, mas pelo menos comecemos pelas atitudes. Que eu sempre digo, né? Nós, na nossa atual condição, a gente precisa dos 5 minutos de loucura, né? A gente escuta, fica com raiva, mas aí a gente pensa e lembra assim, não, eu sou cristão, eu preciso agir como Jesus. E ali a gente trabalha os nossos sentimentos. E cada vez mais a gente vai trabalhando e um dia vamos nos tornar como o Chico era, né? Bondoso de toda a sua alma. E esse é o nosso caminho. Ainda que a gente queira ou não. A porta estreita vai estar sempre na nossa frente para a gente passar. E é sempre uma escolha. Confiando, portanto, nas palavras do Mestre, tudo vencereis. Não recueis nunca. Essa é a mensagem que a gente quer trazer hoje. E que essas palavras, elas possam chegar em todo mundo que está aqui dentro do hospital, sem que elas percebam. Vocês nunca foram tomados assim, de repente, por uma alegria que a gente não sabe de onde que vem? É uma coisa bem rápida, assim, às vezes, dá aquela coisa assim boa, né? E aí passa. Mas aquilo é muito rápido, mas ao mesmo tempo nos estimula. E a gente sai pela casa, às vezes, vou dar o exemplo de dona de casa, né? A gente já fica animado para arrumar alguma coisa que a gente tinha deixado para trás. A gente fica animado em abrir uma janela, em olhar para o sol. E isso é a força da prece e do pensamento. Vocês pensem que nós estamos aqui, né, em poucas pessoas, encarnadas. Mas os desencarnados são muitos. E são eles que levam a vibração do que fazemos aqui. E chega no coração de quem tiver com o coração aberto para isso. Então, o pensamento de hoje é a gente lembrar que somos fontes geradoras de bom ânimo. Sejamos assim o resto do dia. E se pudermos o resto da semana. E um dia seremos para o resto da vida, né? A constância, a gente sabe que a gente não consegue ainda.
nós vamos alcançar. Nunca recueis, nunca, nem mesmo no momento em que vossa coragem for posta à prova. Antes, o que for necessário, digais em nome do Evangelho, e isso vos será inspirado. Pois que marchais à frente, não recueis. A fraqueza traz o desânimo e os desanimados não vão para a frente, estacionam. Moisés, levando o povo pelos inóspitos caminhos do deserto em busca da terra da promissão, soube sempre encorajar os ânimos enfraquecidos. Nós sempre temos alguém à nossa frente, próximo. A mensagem do De Luca falou isso, que vai nos animar, que vai nos fortalecer. E por que a gente não pode ser essa pessoa? Em algum momento a gente vai precisar que seja outro. Mas, enquanto a gente tiver lucidez, enquanto a gente tiver consciência dessas coisas e desses pensamentos e dessa ligação com Deus, por que não sermos nós esse impulso na vida do nosso irmão? A máxima de Jesus foi: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso está englobado tudo. É a nossa caridade, é o nosso movimento, e a caridade não está nas coisas materiais. Óbvio que num dia de frio como hoje, a gente fica pensando, eu vinha falando, né? As criancinhas que não têm uma meinha para botar no pé. Meu Deus, isso me dói o coração. É muito triste passar por uma dificuldade física como essa, do frio, do calor excessivo. Tudo isso traz um sofrimento porque a gente vivencia aquela situação que nos toca, né? A gente de casaco já sente a dor do frio, aí imagina quem não tem. Então, se a gente não pode levar algo material, mas a prece aquece. Porque quantas mãezinhas à noite oram para que Deus esteja ali, para que aquele frio seja amenizado. E quem ora, alcança. E às vezes vem ali a equipe espiritual, acolhe, aquece aquela casa. E a gente nem se percebe. Aí passou a noite, o sol veio e tudo volta, né? Então podemos ajudar nesse sentido. Jesus, a caminho do Calvário, a todos consolava pela estrada, dizendo mesmo aos que choravam por vê-lo sofrer, que chorassem antes por si e pelos seus filhos. Os apóstolos, os discípulos e os mártires cristãos jamais desanimaram e sempre tiveram um sorriso iluminado para afugentar as tristezas que ensombravam. Quando ele diz que chorassem antes por si e pelos seus filhos, é porque ele tinha a certeza. Ele sabia da condição dele, em que ao término daquele dia, ele estaria de volta no plano espiritual, lá onde ele vive, que é um lugar de paz e de harmonia. Ele sabia que ao passar para o outro lado, ele não ia passar por perturbação, por desconforto, por agonia, por nenhum processo desse, porque ele já tinha vencido essas portas estreitas, que ele deve ter sofrido também para chegar onde chegou. Mas para ele já tinha alcançado. Então, que chorássemos por nós mesmos. Então, olha para ti, vê o que tu tens que está adoentado, que está precisando de um consolo, de um toque, de uma melhora, de uma mudança, e cuida dos teus filhos, que é amar o próximo. Não só os filhos nossos de sangue. Quando ele fala os filhos, é a humanidade inteira. Então, aí o De Luca fala do Simão, o Cirineu, e eu vou usar o mesmo exemplo. Jesus, naquela passagem, desde o momento que ele foi preso até a crucificação, ele sai caminhando e em algum momento aquela cruz fica pesada, porque ele já tinha apanhado muito, ele já tinha passado por todo um processo doloroso, né, do corpo físico, e ele perde a força. E ali fica o exemplo. Esse Cirineu, né, que é da cidade de Cirene, Simão, ele vinha vindo e ele ouve o burburinho, ele já tinha ouvido falar em Jesus. E ele pega e para ver o que estava acontecendo. Ele já tinha se simpatizado por aquilo que ele tinha ouvido, mas nunca tinha visto o Cristo de perto.
E nesse momento que ele deixa cair a cruz, eles tinham que dar andamento, porque ao entardecer, tudo tinha que estar consumado. Isso eram costumes da época. E um soldado chama esse Cirineu, e o Simão, né? E chama ele e diz assim, tu vais ajudar. Se ele se negasse, provavelmente ele ia receber uma chicotada. Então ele, com medo, ele vai ajudar. Quando ele vai levantar a cruz, que ele olha para os olhos do Cristo, ele ali fica tomado de um amor tão grande. A vibração do Cristo era tão forte que a Amélia Rodrigues, ela diz que naquele momento ele poderia morrer pelo Cristo, porque de tanto que ele se entregou àquele sentimento e àquela vibração do Cristo. E ele levanta a cruz, ajuda ele. E Jesus, naquele momento, olha para o Cirineu e faz uma análise de todos os sentimentos dele e das preocupações que ele tinha. Ele tinha uma filha doente em casa, uma filha ou um filho. Tem algumas falas que a gente não sabe se é filho ou se é filha. Mas não importa, né? Tinha um filho doente, com febre. E quando ele retorna para casa, esse filho estava curado. Jesus, por pensamento, curou. Em retribuição, talvez, pelo gesto carinhoso, né, de Simão. Ali Jesus deixa uma lição muito grande. Ele mostra que nós não devemos passar pelas circunstâncias da vida sozinhos. Nós fomos feitos para caminharmos juntos. Cada um passa pelas suas dores, pelas suas dificuldades e por esse avanço sozinho. Porque a decisão é nossa. Tudo que a gente fizer hoje, que eu escolher fazer hoje, vai ser uma decisão minha. Pode ser que minha decisão vai refletir no outro. E isso é uma responsabilidade grande. Mas esse momento de decisão, né, que o De Luca também falou sobre isso, mas eu veria como a vontade, não é? Tudo está baseado na nossa vontade. Se eu não tiver vontade, fica como ele falou. Eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de fazer aquilo, eu gostaria... Esse gostaria já deixa o negócio longe da gente. Eu vou fazer. Eu vou fazer um pão. Hoje, amanhã, mas eu vou fazer. Não importa que vai ser daqui a 5 dias. Essa determinação vai ficar registrada dentro de mim. Então é a vontade que vai me movimentar. E Jesus mostrou que nós precisamos do outro. Quando a gente caminha aqui pelo hospital, por que a gente faz isso? Por que tem voluntários que vão lá e entram nos quartos e dão, né, esse aconchego? Que é para trazer essa vontade, para trazer esse carinho, para que a pessoa não se sentir sozinha, para que ela saiba que tem alguém que está se preocupando com ela. Nós, às vezes, temos tanto na nossa vida essa coisa de sermos companheiros. O Espiritismo, ele traz isso, porque dentro da casa espírita a gente percebe, né? Quantos abraços, né? A gente entra na casa espírita, são os olhares. A gente, às vezes, não precisa falar. O Marcos ontem passou por mim e só fez assim, ó. Ele não precisava falar nada para mim. Eu sabia do que ele estava falando e o olhar carinhoso de dizer assim, amanhã é o nosso trabalho. É aquele trabalho bom lá, sabe? Que a gente vai lá conversar. Tudo isso estava dentro do olhar. E eu só fiz assim. E ele entendeu. Eu estou pronta, eu vou estar lá. É assim que a gente fortalece as pessoas. A gente não precisa de palavra, nem nada. Ele continua e diz assim, não vos esqueçais do sublime ensinamento que é a ordem divina. Ide, pregai o evangelho e também o reino de Deus está entre vós. Efetivamente está. Já muitos o sentem e os que ainda não o sentiram buscam esse reino. Ajudai-os para que eles despertem e vivam a verdadeira vida espiritual pelo conhecimento divino, do divino consolo, que é o amor. É isso aí. Quem ainda não encontrou, a gente já tem noção. Não é que a gente sabe tudo, né? A gente sabe um pouquinho e já experimentou e sabe que é bom.
Mas aqueles que não sabem ainda, é para esses que a gente tem que levar esse consolo, essa força. Caminhai, peregrinos, andai, com ânimo seguro e passos firmes. Hoje uma lágrima, amanhã um espinho, uma desilusão, um ai. Depois, o salário prometido e a paz. As felicidades a gente vai alcançar no nosso retorno à pátria espiritual. A gente tem momentos de felicidade aqui, mas a felicidade maior vai estar lá, quando a gente voltar e eles disserem assim para a gente: vencesse as tuas dificuldades. Jesus disse, né? Primeira coisa que ele disse para Maria Madalena, quando ela retornou à pátria espiritual, ele diz assim: vem, Maria, vem porque tu vencestes a porta estreita. Quer dizer, chamando ela para o reino dele, para uma vida de mais felicidade, com menos sofrimento. Caminhai confiantes, cheios e possuídos da verdadeira fé, até que vos deslumbre a aurora bendita e vos anunciará o sol da redenção e da paz. É isso. É assim que a gente vai encontrar. E ele fez um alerta. Já estamos no tempo. Cuidado, não tropeceis, pois carregais grandes responsabilidades. Não despregueis os olhos do farol, cuja luz cintila mais próximo. Vencei as tentações que surgem para aguçar e seduzir os espíritos desprevenidos. Não vos detenhais em contendas inúteis e estéreis. As pessoas se brigam hoje por coisas tão bobas. E o que tem de mais a gente ter ponto de vista diferente? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Se não leva a lugar nenhum, então a gente se cala. Principalmente se não leva a algum lugar bom. Se vai levar só para gerar conflito, então que façamos silêncio. Não vos embreeis pelas encruzilhadas e bifurcações que cortam em 1000 atalhos o caminho. Andai sempre em linha reta. Obreiros da seara, caminhai com fé, que os vossos pensamentos sejam limpos, que nos vossos atos de pregadores, de médiuns e de auxiliares da verdade, não entre nunca um pensamento de receber pagamentos materiais. Tudo que vem de Deus tem que ser dado com amor, não com espécie. Nunca se deve cobrar nada. Né? A gente vem aqui, a gente vem por amor a Cristo, a Ele, ao Cristo. E por amor a nós mesmos, porque aí estamos nos melhorando e, consequentemente, a gente vai aprendendo a amar todos aqueles que passam pela nossa frente. Aí, lá no finalzinho, ele diz assim: irmãos em Cristo, prossegui, pregando a salvação pelas obras, por Jesus e pelo seu Evangelho. É por ele que a gente tem que trabalhar. E ele termina com assim seja. Então, assim, todas as vezes que a gente for fazer algum trabalho voltado para a caridade, voltado para com esse cunho às vezes religioso, trabalhando na gente a caridade, o amor ao próximo, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo isso por Jesus. A gente vai encontrar às vezes caras feias, pessoas que não querem ouvir, aqueles que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, e aí a gente pode ficar às vezes ofendido, né? Eu falei tanto, a pessoa não me ouviu. Às vezes a gente fica, né, com os próximos de casa, nossa, eu falo tanto, e a pessoa não me ouve, não me entende. Realmente não ouve e não entende. Ainda não tocou o coração para que aquilo faça sentido. Aí a gente tem que lembrar que a gente tá fazendo esse trabalho por Jesus, que ele veio para a Terra. Fez a mesma coisa. E éramos nós, lá atrás, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Por isso que a gente está aqui ainda, penando, passando pelas nossas dificuldades. Então, trabalhemos por ele. E aí a gente nunca vai encontrar desânimo. E nunca vai se ofender com aqueles que não estiverem prontos para ouvir. Que Jesus esteja presente na nossa semana, que a gente tenha esse ânimo, porque o mundo está precisando de ânimo. Sejamos nós essa fonte geradora. Porque unidos
Somos sempre mais fortes. Muito obrigada pela atenção.